O gato lê. Sherlock Holmes, um estudo em vermelho, de Arthur Conan Doyle. Parte 2. A Terra dos Santos. Capítulo 3. John Ferrier fala com o profeta. 3 semanas se passaram desde que Jefferson Hope e seus companheiros partiram de Salt Lake City. O coração de John Ferrier doía dentro do peito quando pensava no retorno do jovem e da perda iminente de sua filha adotiva. No entanto, o rosto iluminado e feliz da moça o reconciliava com a ideia, mais do que qualquer argumento. Ele sempre determinara, do fundo do coração resoluto, que nada jamais lhe induziria a permitir que sua filha se casasse com um Mormon. Tal casamento ele considerava não um casamento, mas uma vergonha e uma desgraça. A despeito do que pudesse pensar das doutrinas mormons, quanto a esse ponto ele era inflexível. Teve que selar a boca sobre o assunto, entretanto, pois expressar uma opinião não ortodoxa era uma questão perigosa naqueles dias, na Terra dos Santos. Sim, um assunto perigoso, tão perigoso que mesmo o mais santo só ousava sussurrar suas opiniões religiosas e ainda prendendo a respiração, para que nada que lhe caísse dos lábios pudesse ser mal interpretado e atrair uma veloz retaliação. As vítimas de perseguição tinham agora se tornado perseguidores por sua própria conta, e perseguidores da descrição mais terrível. Nem a Inquisição de Sevilha, nem a Wehrmacht alemã, nem as sociedades secretas da Itália nunca foram capazes de colocar em movimento uma máquina mais formidável do que a que lançava uma nuvem sobre o estado de Utah. A invisibilidade e o mistério a ela atrelados tornava aquela organização duplamente terrível. Parecia ser onisciente e onipotente, e, no entanto, não era nem vista nem ouvida. O homem que se indispunha contra a igreja desaparecia, e ninguém sabia para onde tinha ido ou o que lhe tinha acontecido. A esposa e os filhos o aguardavam em casa, mas nenhum pai jamais voltava para lhes dizer como tinha passado nas mãos de seus juízes secretos. Uma palavra imprudente ou um ato precipitado era seguido de aniquilação, e apesar disso, ninguém sabia qual poderia ser a natureza desse terrível poder que pairava sobre eles. Não era de admirar que os homens andassem com temor e tremor, e que, mesmo no coração do deserto, não ousassem sussurrar as dúvidas que os oprimiam. De início, esse vago e terrível poder era exercido somente sobre os recalcitrantes, que, uma vez abraçada a fé mormon, depois desejassem pervertê-la ou abandoná-la. Logo, porém, ganhou um alcance mais amplo. A oferta de mulheres adultas estava ficando escassa, e a poligamia, sem uma população feminina na qual obter esposas, era em verdade uma doutrina estéril. Estranhos rumores começaram a ser cogitados. Rumores de imigrantes assassinados e de acampamentos saqueados em regiões onde os índios nunca tinham sido vistos. Novas mulheres apareciam nos haréns dos anciãos. Mulheres que definhavam e choravam e carregavam sobre os seus rostos os traços de um horror inextinguível. Andarilhos tardios nas montanhas falavam de bandos de homens armados, mascarados, furtivos e silenciosos, que se esgueiravam por eles na escuridão. Esses contos e boatos tomaram substância e forma, e foram corroborados e reconfirmados, até que se transformaram em nome definido. Até hoje, nas solitárias fazendas do Oeste, o nome do Bando da Nit, ou os Anjos Vingadores, é um nome sinistro e de mau agouro. O conhecimento mais substancial da organização, que produziu resultados tão terríveis, serviu apenas para aumentar, em vez de diminuir, o horror que se instilou na mente dos homens. Ninguém sabia quem pertencia a essa sociedade cruel,
o nome dos participantes nos atos de sangue e violência perpetrados sob a égide da religião foram mantidos em profundo segredo. O próprio amigo, a quem se pudesse comunicar a inquietude quanto ao profeta e a sua missão, poderia ser um daqueles que sairia à noite com fogo e espada para exigir uma terrível reparação. Por esse motivo, cada homem temia seu vizinho, e ninguém falava das coisas que lhe povoavam o fundo do coração. Uma bela manhã, John Ferrier estava prestes a partir para seus trigais, quando ouviu o clique do trinco, e olhando pela janela, viu um homem corpulento de cabelos claros, de meia idade, vindo pelo caminho até sua porta. O coração lhe veio parar na boca, pois não era outro senão o próprio grande Brigham Young. Cheio de temor, pois sabia que a visita não era coisa nada boa, Ferrier correu à porta para cumprimentar o líder mormon. Este, no entanto, recebeu as saudações friamente e o seguiu com um rosto severo até a sala de estar. Irmão Ferrier, disse ele, tomando um assento e olhando para o agricultor profundamente, sob os cílios claros. Os verdadeiros crentes têm sido bons amigos seus. Nós o pegamos quando você estava morrendo de fome no deserto. Nós compartilhamos a nossa comida e o levamos em segurança para o Vale dos Escolhidos. Demos-lhes uma fatia considerável de terra e lhe permitimos ficar rico sob a nossa proteção. Não é verdade? É verdade, respondeu John Ferrier. Em troca de tudo, pusemos apenas uma condição: que abraçasse a verdadeira fé e conformasse em todos os sentidos com nossos costumes. Isso você prometeu fazer, e isso, se o relato do povo fala a verdade, você negligenciou. E como eu negligenciei? Perguntou Ferrier, erguendo as mãos em admoestação. Não contribuí com o fundo comum, não frequentei o templo, não... Onde estão suas esposas? Indagou Young, olhando em volta. Chame-as para que eu possa cumprimentá-las. É verdade que eu não me casei, redarguiu Ferrier. Mas as mulheres eram poucas e muitos tinham mais direito do que eu. Também não fui um homem solitário. Tive minha filha para cuidar das minhas necessidades. É sobre essa filha que eu gostaria de lhe falar, disse o líder dos Mormons. Ela cresceu e se tornou a flor de Utah e caiu nas graças de muitos homens ricos nesta terra. John Ferrier gemeu por dentro. Há histórias sobre ela em que eu, de bom grado, não acreditaria. Histórias de que ela está prometida a algum gentio. Deve ser fofoca de línguas ociosas. Qual é a 13ª regra no código do santo Joseph Smith? Que cada donzela da verdadeira fé se case com um dos eleitos. Ao se casar com um gentio, ela comete um pecado grave. Sendo assim, é impossível que você, que professa o credo sagrado, deva admitir que sua filha o viole. John Ferrier não deu resposta, mas mexeu nervosamente com um chicote de montaria. Sobre este ponto, toda sua fé será testada, pois foi decidido no Conselho Sagrado dos Quatro. A menina é jovem e nós não permitiríamos que se case com cabelos grisalhos, nem a destituiríamos de toda a escolha. Nós, anciãos, temos muitas novilhas, mas nossos filhos também devem ser beneficiados. Stangerson tem um filho e Dreber tem um filho, e qualquer um deles de boa vontade receberia sua filha em casa. Deixe-a escolher entre os dois. São jovens e ricos e da verdadeira fé. O que diz sobre isso? Ferrier permaneceu em silêncio por um momento, com as sobrancelhas franzidas. Dê-nos um tempo, disse ele por fim. Minha filha é muito jovem, mal tem idade para se casar. Ela terá 1 mês para escolher, disse Young levantando-se da cadeira. Ao fim desse período, ela dará sua resposta. Estava passando pela porta quando se virou, com o rosto corado e os olhos brilhando.
Seria melhor para vocês, John Ferrier, ele trovejou, que ambos fossem agora esqueletos branqueados espalhados pela Sierra Blanca, em vez de colocarem suas fracas vontades contra as ordens dos 4 santos. Com um gesto ameaçador, ele se virou da porta, e Ferrier ouviu seu pesado passo amassando o longo caminho pedregoso. Ainda estava sentado com os cotovelos sobre os joelhos, considerando como deveria abordar o assunto com a filha, quando certa mão suave foi colocada sobre a sua, e olhando para cima, viu-a em pé ao seu lado. Um olhar para o rosto pálido e assustado lhe mostrava que Lucy ouvira o que tinha se passado. Não tive como evitar, disse ela em resposta ao olhar. A voz dele ecoou pela casa. Ah, papai, o que devemos fazer? Você não deve se assustar, amenizou Ferrier, puxando-a para si e passando a larga mão áspera carinhosamente sobre seus cabelos castanhos. Vamos resolver isso de um jeito ou de outro. Você não sente o encanto diminuir por aquele camarada, sente? Um soluço e um aperto de mão foram a única resposta. Não, claro que não. Eu não gostaria de ouvir você dizer que diminuía. Gosto desse rapaz, ele é cristão, o que é mais do que essas pessoas aqui, apesar de todas as rezas e pregações. Há uma comitiva partindo para Nevada amanhã, e eu vou conseguir lhe enviar uma mensagem falando da situação difícil em que estamos. Se eu sei alguma coisa sobre aquele rapaz, é que ele vai voltar aqui com a velocidade de um telegrama. Lucy riu por entre as lágrimas, em resposta ao relato de seu pai. Quando ele vier, vai nos aconselhar sobre o melhor. Mas é pelo Senhor que eu tenho medo, querido. A gente ouve essas histórias horríveis sobre as pessoas que se opõem ao profeta. Algo terrível sempre acontece com elas. Mas não nos opusemos ainda, respondeu o pai. Teremos que enfrentar tormentas quando o fizermos. Temos um mês vazio diante de nós. Ao fim, acho que teremos uma chance melhor fora de Utah. Deixar Utah? A situação é mais ou menos essa. Mas e a fazenda? Vamos levantar tudo o que pudermos em dinheiro e deixar o resto para trás. Para dizer a verdade, Lucy, não é a primeira vez que eu penso em fazê-lo. Não quero saber de me curvar a nenhum homem, como esse pessoal faz com esse maldito profeta. Eu nasci um americano livre e tudo isso é novo para mim. Acho que estou velho demais para aprender. Se ele vier me procurar nesta fazenda, pode correr o risco de encontrar uma carga de chumbo grosso viajando em sua direção. Mas eles não vão nos deixar partir, objetou a filha. Espere até Jefferson vir, e logo vamos dar um jeito. Nesse meio tempo, não se desespere, minha queridinha, e não deixe esses olhos ficarem inchados. Ou então, o rapaz virá para cima de mim quando a vir. Não há nada a temer, e não há perigo algum. John Ferrier proferiu essas declarações consoladoras em um tom muito confiante, mas a garota não pôde deixar de observar que ele tomou um cuidado incomum de trancar as portas naquela noite, e que cuidadosamente limpou e carregou a velha e enferrujada espingarda que pendia da parede de seu quarto. Esta obra de ficção pode ser adquirida para sua total contemplação através do link indicado aqui na descrição do vídeo. Obrigada por nos acompanhar neste capítulo.